Paz do Senhor, irmãos. Vamos estudar sobre a inveja? Já estudamos sobre a calúnia. Vamos agora analisar a inveja, baseado em Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Vamos lá. O que é inveja? Inveja é um sentimento de pesar pela felicidade do outro. É eu querer ter o que o outro tem, é eu querer ser o que o outro é. A inveja, ela é um ataque literalmente à personalidade e à interioridade, à essência da pessoa. Sabe quando você conhece uma pessoa que ela é legal, extrovertida, ela é bonita, ela é inteligente, e a pessoa começa a querer ser como o outro. Ou quando a pessoa não suporta o lugar em que o outro está, ou quando a pessoa não suporta o que o outro tem. Isso aqui é muito sério, porque a Bíblia diz o seguinte, que essa natureza e esse sentimento, ele tem uma raiz, e está no versículo que eu li para vocês, o 16. Onde a inveja e espírito faccioso, o que é faccioso? É espírito de divisão. Ali há perturbação e toda obra perversa. Aqui fala da natureza animal, terrena e diabólica. Esse é um sentimento muito destrutivo. Por quê? Porque começa a corroer a pessoa por dentro. Começa a destruir a pessoa por dentro. Exemplos bíblicos. Miriam, a irmã de Moisés. Poxa, ela foi a pessoa que salvou praticamente Moisés. Claro que era um plano de Deus, né? Mas ela praticamente salvou Moisés. Quando foi colocado Moisés ainda bebê, naquele cesto betumado, foi colocado entre os juncos no rio. A filha de Faraó estava se banhando, todo aquele processo ali, aí salvou, aquele processo lindo. Agora, depois de adulta, já na peregrinação, ela começa a se levantar contra Moisés e começa a dizer o seguinte, não, se ele profetiza, nós também profetizamos. Ora, é só ele que profetiza? O chamado específico não era para Miriam, era para Moisés. Independente dela ser irmã mais velha, independente do processo dela ter ajudado a salvar a vida dele, ela deveria ser submissa a ele e reconhecer o seu lugar. O que aconteceu? Ela ficou leprosa. Outro exemplo bíblico muito relevante, Saul. Gente, a história de Saul é fantástica. O primeiro rei de Israel, abre parênteses, deveria ser. A história de Saul era para ser uma das histórias mais lindas da Bíblia, mas não é. Por quê? Porque ele se perdeu. Quando? Estavam todos intimidados, aí lá vem Davi, que também era um projeto de Deus. É que na verdade Saul já tinha começado a romper o propósito de Deus e ele começou a ultrapassar limites. Por exemplo, ele não poderia sacrificar. O sacrifício competia ao sacerdote. Aí ele diz para Samuel o seguinte, não, você demorou, eu sacrifiquei. Mas ele não tinha autoridade para isso. Aí Deus já começou a rejeitar ele pela sua desobediência. Pessoa que não sabe ficar no lugar em que foi chamado. Deus tem um plano para cada um de nós, um propósito, sim. Só que você tem que compreender uma coisa. Deus não rompe princípios. Não adianta eu e você romper, porque Deus vai nos colocar no nosso lugar. Aí o que aconteceu? Quando Davi venceu o gigante, gente, era para ser uma comemoração enorme, linda, e foi. Mas quando Saul ouviu, Saul matou os milhares, porque ele também era guerreiro, e Davi matou os 10 milhares, ele não suportou. O que ele fez? Ele transformou a vida de Davi num inferno. Ele passou a perseguir Davi, e você sabe que nos tempos bíblicos as guerras eram constantes. Quem era o inimigo de Israel?
Um deles, os principais, filisteus. Não foi um filisteu lá, o gigante que Davi matou, que venceu? E aí o exército pôde ir atrás do exército filisteu, guerrearam, venceram. Não foi uma conquista enorme? Foi. Mas o que Saul faz? Ele começa agora a perseguir Davi. Ele esquece que a guerra é externa, é contra o inimigo real, e ele começa a perseguir Davi. Sendo Saul o primeiro rei de Israel, ele tinha muita coisa para fazer. Ele deveria de organizar, coisas que Davi fez posteriormente, organizar o sacerdócio. O povo vivia como tribo, ao invés de se preocupar politicamente em uma organização, para que agora o povo pudesse se tornar em uma nação, tem todo um processo, tem todo um desenvolvimento. Ele esqueceu tudo isso e ele infernizou a vida de Davi. Gente, ele persegue tanto Davi, com exércitos, ele se dá o trabalho de levar soldados com ele, sabe? E aí Davi começa a viver uma loucura. Davi começa a fugir pelos desertos. Tem a caverna de Adulão. Tem os lugares em que Davi anda. Claro que ele conhece um monte de lugar nesse tempo, mas a vida dele se transformou num tormento. Sabe? Saul tenta matar ele, literalmente. A própria Mical, a esposa dele, ajuda ele. Aí quando você analisa toda essa perseguição, toda essa tribulação, qual é o problema de Saul? Inveja de Davi. A inveja, ela é tão demoníaca, porque Satanás trabalhou na mente de Saul e ele caiu bonitinho. Saul esqueceu do valor próprio. Cada ser humano tem o seu valor. Cada ser humano tem um chamado específico. E ele esqueceu de tudo isso, porque ele tinha que perseguir, ele tinha que destruir Davi, porque as mulheres cantaram que Davi era superior a ele. Qual o problema de alguém ser superior a mim ou a você? Sempre existe alguém superior a nós e sempre existe alguém inferior a nós. Tem um que é mais inteligente que você e tem um que é menos inteligente. Tem um que é mais bonito, tem um que é menos bonito. Tem um que é mais rico, tem um que é mais pobre. E daí? Você tem que saber o teu lugar no universo. Você tem que saber quem é você, qual é o teu valor. Eu vi uma comparação bem simples, mas interessante. 2 notas de R$100. Uma nova, uma velha e suja. Aí você pega as duas, qual tem mais valor? A nova ou a velha? As duas. Uma mais gasta, mais usada, já passou pela mão de todo mundo, de rico, de banqueiro, de pobre, de bêbado, todo tipo de pessoa. Mas ela não perdeu o seu valor. O ser humano tem que compreender isso para não transformar as coisas em uma guerra pessoal. Ah, mas eu queria estar no lugar do fulano. Deus te chamou para estar no lugar do fulano? Fica no teu lugar. Todos nós temos um tempo, tudo na vida existe um processo. Existe um antes, um tempo intermediário, um depois. Sabe, no reino de Deus, agora falando espiritualmente, existe trabalho e lugar para todo mundo. Nunca queira o lugar do outro. Nunca queira prejudicar o outro, porque Deus intervém nas situações. Tá, mas toda essa perseguição de Saul em cima de Davi resultou no quê? Resultou no seu suicídio. Resultou na sua morte precoce. Em uma guerra ele acaba se suicidando. E Davi, no tempo certo, determinado por Deus, ele toma o trono do mesmo jeito. E, diga-se de passagem, um dos melhores reis de Israel. Quando eu fizer o vídeo sobre Davi, eu vou detalhar esses pontos da vida dele. Voltando ao sentimento em si. A Bíblia diz assim, no versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Não deixa Satanás entrar no teu coração com esses sentimentos. Quando você começar a olhar demais para uma pessoa que aos teus olhos tem o que você não tem, entenda que Deus é quem estabelece, Deus é quem determina, Deus é quem coloca e Deus é quem tira.
Tudo dentro do tempo, do propósito e respeitando os princípios de Deus. Detalhe, Deus chamou Saul para ser rei? Sim, mas Deus também chamou Davi para ser rei. Isso aqui é muito lindo e eu quero colocar outra pessoa na história para nós encerrar. Jonatas, o filho de Saul, que por lei deveria ser o sucessor de Saul. O que Jonatas fez? Olha a diferença do coração do pai para o filho. Jonatas reconhece que Davi é o sucessor, ele reconhece que Davi é alguém chamado, escolhido por Deus, e ele respeita Davi. Ele poderia ter matado Davi, para que Davi não tomasse o seu lugar, se ele tivesse uma mente louca como Saul. E ele diz, não, eu entendo, eu reconheço, tanto é que ele faz um pacto com Davi. Pacto esse que Davi honrou, depois que a família de Saul estava morta, quando? Quando ele lembrou, poxa, eu fiz um pacto com Jonatas, de que um cuidaria da geração do outro. Quem é que está vivo da família de Saul? Ah, tem Mefibosete. Manda buscar Mefibosete, vamos honrar Mefibosete. Você entende o que é uma pessoa que trabalha com honra, com respeito, com princípio? Não há necessidade de querer o que o outro tem. Cada coisa no seu lugar e dentro do seu tempo. Sentimento de inveja, ele surge no coração de Satanás e Tiago nos ensina de uma maneira muito explícita e muito linda. Deve ser cortado, sim, ainda quando iniciou no coração, porque os frutos da inveja são perversos, ridículos, malignos, desprezíveis. Mas o fruto do Espírito, na sequência, fala sobre a sabedoria que vem do alto. Ela é diferente, ela enobrece, ela enaltece e ela honra. Sempre aprendendo com a palavra do Senhor, maravilhosa e orientadora. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.